Livro 3 do Custeio da Seguridade Social. Título 1 do Financiamento da Seguridade Social. Capítulo 1 Introdução. Artigo 194. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. Artigo 195. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto de receitas provenientes, inciso 1, da União, inciso 2, das contribuições sociais e inciso 3, de outras fontes. Parágrafo único. Constituem contribuições sociais, inciso 1, as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada, aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Inciso 2, a dos empregadores domésticos, incidentes sobre o salário de contribuição dos empregados domésticos a seu serviço. Inciso 3, a dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição. Inciso 4, as das associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional, incidentes sobre a receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participe em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Inciso 5. As incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Inciso 6. A das empresas, incidentes sobre a receita ou o faturamento e o lucro. Inciso 7. As incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Capítulo 2. Da contribuição da União. Artigo 196. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual. Artigo 197. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos no inciso 6 do parágrafo único do artigo 195, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recurso para as ações de saúde e assistência social. Capítulo 3. Da contribuição do segurado. Seção 1. Da contribuição do segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Artigo 198. A contribuição do segurado empregado, inclusive o doméstico e do trabalhador avulso, é calculada por meio da aplicação da alíquota correspondente, de forma progressiva, sobre o seu salário de contribuição mensal, observado o disposto no artigo 214, de acordo com a seguinte tabela, com vigência a partir de 1º de março de 2020. Salário de contribuição em reais. Até um salário mínimo, alíquota para fins de recolhimento ao INSS, 7,5%. Acima de um salário mínimo até R$ 2.089,60, 9%. De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40, 12%. De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06, 14%. Parágrafo único. A contribuição do segurado trabalhador rural, a que se refere a linha R do inciso 1 do artigo 9º, é de 8% sobre o respectivo salário de contribuição, definido no inciso 1 do artigo 214. Seção 2.
da contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo. Artigo 199. A alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo é de 20%, aplicada sobre o respectivo salário de contribuição, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º do artigo 214. Artigo 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, a alíquota de contribuição, inciso 1, do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com a empresa ou equiparado. Inciso 2, do segurado facultativo, observado o disposto no inciso 2 do parágrafo 1º, e inciso 3, até a competência abril de 2011, do MEI, de que trata o parágrafo 26 do artigo 9º, cuja contribuição deverá ser recolhida na forma regulamentada em ato do Comitê Gestor do Simples Nacional. Parágrafo 1º. A alíquota de contribuição de que trata o caput é de 5%, inciso 1, a partir da competência maio de 2011, para o MEI de que trata o parágrafo 26 do artigo 9º, cuja contribuição deverá ser recolhida na forma regulamentada em ato de Comitê Gestor do Simples Nacional. E inciso 2, a partir da competência setembro de 2011, para o segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda, observado o disposto no parágrafo 5º. Parágrafo 2º. O segurado, inclusive aquele com deficiência, que tenha contribuído na forma do caput e do parágrafo 1º e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, deverá complementar a contribuição mensal. Parágrafo 3º. A complementação de que trata o parágrafo 2º será feita por meio do recolhimento da diferença entre o percentual pago e o de 20% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, acrescido dos juros moratórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Parágrafo 4º. A contribuição complementar referida no parágrafo 2º e parágrafo 3º será exigida a qualquer tempo, sob pena do indeferimento ou do cancelamento da certidão emitida para fins de contagem recíproca ou da aposentadoria por tempo de contribuição, observado o disposto no artigo 347-A. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no inciso 2 do parágrafo 1º, considera-se de baixa renda a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos. Parágrafo 6º. O segurado facultativo que auferir renda própria não poderá recolher contribuição na forma prevista no parágrafo 1º, exceto se a renda for proveniente exclusivamente de auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária e de valores oriundos de programas sociais de transferência de renda, observado o disposto no parágrafo 5º. Seção 3. Da contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial. Artigo 200. A contribuição do empregador rural, pessoa física, em substituição à contribuição de que trata o inciso 1 do artigo 201 e o artigo 202, e a do segurado especial, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, é de, inciso 1, 1 inteiro e 2/10%,
Inciso 2, 0,1% para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. O segurado especial referido neste artigo, além da contribuição obrigatória de que trata os incisos 1 e 2 do caput, poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 199. Parágrafo 3º. O produtor rural pessoa física, de que trata a alínea A do inciso 5 do caput do artigo 9º, contribui também, obrigatoriamente, na forma do artigo 199, observando ainda o disposto nas alíneas A e B do inciso 1 do artigo 216. Parágrafo 4º. Integra a receita bruta, de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o parágrafo 5º, a receita proveniente, inciso 1, da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. Inciso 2, da comercialização de artigos de artesanato, de que trata o inciso 7 do parágrafo 8º do artigo 9º. Inciso 3, de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividade turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Inciso 4. Do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade. E inciso 5, de atividade artística, de que trata o inciso 8 do parágrafo 8º do artigo 9º. Parágrafo 5º. Integram a produção, para os efeitos do inciso 1 e 2 do caput, observado o disposto no parágrafo 25 do artigo 9º, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, socagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por meio desses processos. Parágrafo 6º, revogado. Parágrafo 7º. A contribuição de que trata este artigo será recolhida, inciso 1, pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa que ficam subrogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física, de que trata a alínea A do inciso 5 do caput do artigo 9º e do segurado especial, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com estes ou com intermediário pessoa física, exceto nos casos do inciso 3. Inciso 2. Pela pessoa física não produtor rural que fica subrogada no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física, de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 9º e do segurado especial quando adquire a produção para venda no varejo a consumidor pessoa física ou, inciso 3, pela pessoa física, de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 9º e pelo segurado especial, caso comercializem sua produção com adquirente domiciliado no exterior, diretamente no varejo, a consumidor pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a outro segurado especial. Parágrafo 8º. O produtor rural pessoa física continua obrigado a arrecadar e recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social,
a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. Parágrafo 9º. Sem prejuízo do disposto no inciso 3 do parágrafo 7º, o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente, inciso 1, da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. Inciso 2, de comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos 7 e 8 do parágrafo 8º do artigo 9º e, inciso 3, de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Parágrafo 10. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seus serviços e a recolhê-la no prazo referido na alínea B do inciso 1 do artigo 216. Parágrafo 11. Não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput a produção rural destinada ao plantio ou ao reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou à criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor a quem o utilize diretamente com essas finalidades, e no caso de produto vegetal, a pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Parágrafo 12. O produtor rural, pessoa física, poderá optar por contribuir na forma prevista no caput deste artigo ou na forma prevista no inciso 1 do caput do artigo 201 e no artigo 202, hipótese em que deverá manifestar a sua opção por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano calendário ou à primeira competência subsequente ao início da atividade rural. Parágrafo 13. A opção de contribuição de que trata o parágrafo 12 será irretratável para todo o ano calendário. Artigo 200-A. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela União de Produtores Rurais Pessoas Físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores rurais na condição de empregados para a prestação de serviços exclusivamente aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. Parágrafo 1º. O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ou informações relativas à parceria, arrendamento ou equivalente e à matrícula no INSS de cada um dos produtores rurais. Parágrafo 2º. O consórcio deverá ser matriculado no INSS na forma por este estabelecida, em nome do empregador a quem hajam sido outorgados os mencionados poderes. Artigo 200-B. As contribuições de que trata o inciso 1 do artigo 201 e o artigo 202, bem como a devida ao Serviço Nacional Rural, são substituídas em relação à remuneração paga devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais de que tratam o artigo 200-A, pela contribuição dos respectivos produtores rurais. Capítulo 4. Das contribuições da empresa e do empregador doméstico. Seção 1. Das contribuições da empresa. Artigo 201.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social é de, inciso 1, 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhador avulso, além das contribuições previstas nos artigos 202 e 204. Inciso 2. 20% sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual. Inciso 3, revogado. Inciso 4, o inteiro e 0,7% sobre o total da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural em substituição às contribuições previstas no inciso 1 do caput e no artigo 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural. Parágrafo 1º. São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais, sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no parágrafo 9º do artigo 214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso 2 do parágrafo 5º. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 2 do caput, integra a remuneração a bolsa de estudo paga ou creditada ao médico residente participante do Programa de Residência Médica, de que trata o artigo 4º da Lei nº 6.932, de 1981. Parágrafo 3º. Não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados de que tratam as alíneas E a I do inciso 5 do artigo 9º, em face de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou a sua apresentação deficiente, a contribuição da empresa referente a esses segurados será de 20% sobre, inciso 1, o salário de contribuição do segurado nessa condição. Inciso 2. A maior remuneração paga a empregados da empresa, ou inciso 3, o salário mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses anteriores. Parágrafo 4º. Da contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro ou de serviços prestados com utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheiteira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor registrado na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando esses serviços forem prestados sem vínculo empregatício por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive por taxista e motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros e operador de máquinas. Parágrafo 5º. No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente aos segurados a que se refere as alíneas G a I do inciso 5 do artigo 9º, observado o disposto no artigo 225 e legislação específica, será de 20% sobre, inciso 1, a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho de acordo com a escrituração contábil da empresa, ou, inciso 2, os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social, ou tratar-se de adiantamento de resultado, ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício. Parágrafo 6º.
No caso de banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, inclusive associação de poupança e empréstimo, sociedade corretora, distribuidora de títulos e valores mobiliários, inclusive bolsa de mercadorias e de valores, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresa de seguros privados e de capitalização, agente autônomo de seguros privados e de crédito e entidade de previdência privada, aberta e fechada, além das contribuições referidas nos incisos 1 e 2 do caput e nos artigos 202 e 204, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definido nos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 7º. A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do artigo 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, contribuirá na forma estabelecida no artigo 23 da referida lei, em substituição às contribuições de que tratam os incisos 1 a 4 do caput e os artigos 201-A, 202 e 204. Parágrafo 8º. A contribuição será sempre calculada na forma do inciso 2 do caput, quando a remuneração ou retribuição for paga ou creditada à pessoa física, quando ausente os requisitos que caracterizem o segurado como empregado, mesmo que não esteja inscrita no regime geral de previdência social. Parágrafos 9 a 14 revogados. Parágrafo 15. Para fins do disposto no inciso 4 do caput e no parágrafo 8º do artigo 202, considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado pela comercialização da produção, assim entendida a operação de venda ou consignação, observadas as disposições constantes do parágrafo 5º e parágrafo 11 do artigo 200. Parágrafo 16. A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que trata o inciso 4 do caput e o parágrafo 8º do artigo 202 são de responsabilidade do produtor rural pessoa jurídica, não sendo admitida a subrogação ao adquirente, consignatário ou cooperativa. Parágrafo 17. O produtor rural pessoa jurídica continua obrigado a arrecadar e recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. Parágrafo 18, revogado. Parágrafo 19. A cooperativa de trabalho não está sujeita à contribuição de que trata o inciso 2 do caput em relação às importâncias por ela pagas, distribuídas ou creditadas aos respectivos cooperados a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que por seu intermédio tenham prestado a empresas. Parágrafo 20, revogado. Parágrafo 21. O disposto no inciso 4 do caput não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma deste artigo e do artigo 202. Parágrafo 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que além da atividade rural, explorar também outra atividade econômica autônoma, que seja comercial, industrial ou de serviços,
no mesmo ou em estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá de acordo com os incisos 1, 2 e 3 do artigo 201 e artigo 202. Parágrafo 23. Nos contratos de trabalho intermitente, a empresa recolherá as contribuições previdenciárias da empresa e do empregado e o valor devido ao FGTS, o qual será calculado com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado o comprovante de cumprimento dessas obrigações. Parágrafo 24. Não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o inciso 4 do caput a produção rural destinada ao plantio ou ao reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou à criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor a quem o utilize diretamente com essas finalidades e, no caso de produto vegetal, a pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Parágrafo 25. O empregador rural, pessoa jurídica, poderá optar por contribuir na forma prevista no inciso 1 do caput deste artigo e no caput do artigo 202, ou na forma prevista no inciso 4 do caput deste artigo e no parágrafo 8º do artigo 202, hipótese em que se deverá manifestar a sua opção por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano calendário ou à primeira competência subsequente ao início da atividade rural. Parágrafo 26. A opção de contribuição de que trata o parágrafo 25 será irretratável para todo o ano calendário. Parágrafo 27. A empresa contratante de serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos executados por intermédios de MEI, mantém em relação a essa contratação a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição a que se refere o inciso 2 do caput e o parágrafo 6º. Artigo 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definido como sendo produtor rural pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas no inciso 1 do artigo 201 e artigo 202, é de, inciso 1, 2,5% destinadas à Seguridade Social e, inciso 2, 0,1% para o financiamento do benefício previsto nos artigos 64 a 70 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência e de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 201 e 202, obrigando-se a empresa a elaborar folha de salários e registros contábeis distintos. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica, inciso 1, às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura,
Inciso 2. A pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria, mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no inciso 2 do parágrafo 4º, ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. Artigo 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria explore também outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente. Artigo 201-C. Quando a cooperativa de produção rural contratar empregados para realizarem exclusivamente a colheita da produção de seus cooperados, as contribuições de que trata o artigo 201, inciso 1 e o artigo 202, relativas às folhas de salário destes segurados, serão substituídas pela contribuição devidas pelos cooperados, cujas colheitas sejam por eles realizadas, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma prevista no artigo 200, se pessoa física, no inciso 4 do caput do artigo 201 e no parágrafo 8º do artigo 202, se pessoa jurídica. Parágrafo 1º. A cooperativa deverá elaborar folha de salários distinta e apurar os encargos decorrentes da contratação de que trata o caput, separadamente dos relativos aos seus empregados regulares, discriminadamente por cooperado na forma definida pelo INSS. Parágrafo 2º. A cooperativa é diretamente responsável pela arrecadação e recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados contratados na forma deste artigo. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se à contribuição devida ao Serviço Nacional Rural. Artigo 201-D. As alíquotas de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 201, em relação às empresas que prestam serviço de tecnologia da informação, TI, e de tecnologia da informação e comunicação, TIC, ficam reduzidas de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações. Inciso 1. Subtraído o valor da receita bruta total de vendas de bens e serviços relativo aos 12 meses imediatamente anteriores ao trimestre calendário, o valor correspondente aos impostos e às contribuições incidentes sobre a venda. Inciso 2. Identificar no valor da receita bruta total resultante da operação prevista no inciso 1 a parte relativa aos serviços mencionados nos parágrafos 3º e 4º que foram exportados. Inciso 3. Dividir a receita bruta de exportação resultante do inciso 2 pela receita bruta total resultante do inciso 1. Inciso 4. Multiplicar a razão decorrente do inciso 3 por 1/10. Inciso 5. Multiplicar o valor encontrado de acordo com a operação do inciso 4 por 100 para que se chegue ao percentual de redução. Inciso 6. Subtrair de 20% o percentual resultante do inciso 5, de forma que se obtenha a nova alíquota percentual a ser aplicada sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária. Parágrafo 1º. A alíquota apurada na forma do inciso 6 do caput será aplicada uniformemente nos meses que compõem o trimestre calendário. Parágrafo 2º. No caso de empresa em início de atividades ou sem receita de exportação
até a data de publicação da Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, a apuração de que trata o caput poderá ser realizada com base em período inferior a 12 meses, observado o mínimo de 3 meses anteriores. Parágrafo 3º. Para efeito do caput, consideram-se serviços de TI e TIC, inciso 1, análise e desenvolvimento de sistemas, inciso 2, programação, inciso 3, processamento de dados e congêneres, inciso 4, elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, inciso 5, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inciso 6, assessoria e consultoria informática, inciso 7, suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, inciso 8, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo aplica-se também a empresas que prestam serviços de call center. Parágrafo 5º. No caso das empresas que prestam serviços referidos nos parágrafos 3º e 4º, os valores das contribuições devidas a terceiros, denominados outras entidades ou fundos, com exceção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, ficam reduzidos no percentual resultante das operações referidas no caput e de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações. Inciso 1. Calcular a contribuição devida no mês a cada entidade ou fundo, levando em consideração as regras aplicadas a empresas em geral. Inciso 2. Aplicar o percentual de redução resultante do inciso 5 do caput sobre o valor resultante do inciso 1. Inciso 3. Subtrair o valor apurado na forma do inciso 1, o valor obtido no inciso 2, o que resultará no valor a ser recolhido a cada entidade ou fundo no mês. Parágrafo 6º. As reduções de que trata o caput e o parágrafo 5º pressupõem o atendimento ao seguinte. Inciso 1. Até 31 de dezembro de 2009, a empresa deverá implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais previstas em lei, caracterizado pela plena execução do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, conforme disciplinado nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, devendo ainda estabelecer metas de melhorias das condições e do ambiente de trabalho que reduzam a ocorrência de benefício por incapacidade decorrentes de acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais em pelo menos 5% em relação ao ano anterior. Inciso 2. Até 31 de dezembro de 2010, a empresa que comprovar estar executando o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais, implantado nos prazos e formas estabelecidos no inciso 1, terá presumido o atendimento à exigência fixada no inciso 1 do parágrafo 9º do artigo 14 da Lei nº 11.774, de 2008. Inciso 3. A partir de 1º de janeiro de 2011, a empresa deverá comprovar a eficácia do respectivo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais por meio de relatórios que atestem o atendimento da meta de redução de sinistralidade nele estabelecida. Inciso 4, revogado. Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 6º, as empresas do setor de TI e de TIC só farão jus às reduções de que trata o caput e o parágrafo 5º se aplicarem montante igual ou superior a 10% do benefício auferido, alternativa ou cumulativamente em despesas, inciso 1,
para capacitação de pessoal relacionada a aspectos técnicos associados aos serviços de TI e TIC, referido no parágrafo 3º, bem como aos serviços de call centers, aí incluída a capacitação em temas diretamente relacionados com qualidade de produtos, processos ou sistemas, bem como a proficiência em línguas estrangeiras. Inciso 2. Relacionadas ao desenvolvimento de atividades de avaliação de conformidade, incluindo certificação de produtos, serviços e sistemas realizados com entidades ou especialistas do país ou do exterior. Inciso 3. Realizadas com desenvolvimento tecnológico de produtos, processos e serviços, sendo consideradas atividades de pesquisa e desenvolvimento em TI, aquelas dispostas nos artigos 24 e 25 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou, inciso 4, realizadas no apoio a projetos de desenvolvimento científico ou tecnológico por instituições de pesquisa e desenvolvimento, conforme definidos no artigo 27 e 28 do Decreto nº 5.906, de 2006, devidamente credenciadas pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação, CAT, ou pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia, CAPDA. Parágrafo 8º. O valor do benefício e a especificação das contrapartidas referidas no parágrafo 7º deverão ser declarados formalmente pelas empresas beneficiárias a cada exercício ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma a ser definida em ato daquele Ministério. Parágrafo 9º. Para fins do parágrafo 8º, as empresas beneficiadas pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, poderão deduzir do montante previsto no parágrafo 7º as despesas efetivamente realizadas no atendimento às exigências da referida lei, observado o disposto no parágrafo 10. Parágrafo 10. O disposto no parágrafo 9º aplica-se exclusivamente às empresas de mesma natureza das previstas no parágrafo 7º. Parágrafo 11. A União compensará mensalmente o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 68 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no valor correspondente à renúncia previdenciária decorrente da desoneração de que trata este artigo, de forma a não afetar a apuração do resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 12. A renúncia de que trata o parágrafo 11 consistirá na diferença entre o valor da contribuição que seria devido, como se não houvesse incentivo, e o valor da contribuição efetivamente recolhido. Parágrafo 13. O valor estimado da renúncia será incluído na Lei Orçamentária Anual, sem prejuízo do repasse, enquanto não constar na mencionada lei. Parágrafo 14. O não cumprimento das exigências de que tratam os parágrafos 6º e 7º implica a perda do direito das reduções de que tratam o caput e o parágrafo 5º, ensejando o recolhimento da diferença de contribuições como os acréscimos legais cabíveis. Artigo 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 64 a 70 e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, corresponde à aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso. Inciso 1. 1% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado leve. Inciso 2. 2% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado médio. Ou, inciso 3, 3% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado grave. Parágrafo 1º.
as alíquotas constantes do caput será acrescido de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Parágrafo 2º. O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo 3º. Considera-se preponderante a atividade que ocupa em cada estabelecimento da empresa o maior número de segurados empregados e de trabalhadores avulsos. Parágrafo 3º-A. Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial que tenha número de cadastro nacional da pessoa jurídica, CNPJ, próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade. Parágrafo 4º. A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidente do trabalho compõem a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de riscos prevista no anexo 5. Parágrafo 5º. É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. Parágrafo 6º. Verificado o erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não se aplica à pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 9º. Parágrafo 8º. Quando se tratar de produtor rural pessoa jurídica que se dedique à produção rural e contribua nos moldes do inciso 4 do caput do artigo 201, a contribuição referida neste artigo corresponde a 0,1% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Parágrafo 9º revogado. Parágrafo 10. Será devida contribuição adicional de 12, 9 ou 6 pontos percentuais a cargo da cooperativa de produção incidente sobre a remuneração paga devida ou creditada ao cooperado filiado na hipótese de exercício de atividade que autorize a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Parágrafo 11. Será devida contribuição adicional de 9, 7 ou 5 pontos percentuais a cargo da empresa tomadora de serviços de cooperado filiado à cooperativa de trabalho, incidente sobre o trabalho bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme a atividade exercida pelo cooperado, permitida a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Parágrafo 12. Para fins do parágrafo 11, será emitida nota fiscal ou fatura de prestação de serviços específica para a atividade exercida pelo cooperado que permita a concessão de aposentadoria especial. Parágrafo 13. A empresa informará mensalmente, por meio da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos parágrafos 3º e 5º. Artigo 202-A. As alíquotas a que se refere o caput do artigo 202 serão reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100% em razão do desempenho da empresa individualizada pelo seu CNPJ em relação à sua atividade econômica, aferido pelo fator acidentário de prevenção, FAP. Parágrafo 1º.
O FAP consiste em multiplicador variável em um intervalo contínuo de 5/10 a 2 inteiros, aplicada a respectiva alíquota, considerado o critério de truncamento na quarta casa decimal. Parágrafo 2º. Para fins da redução ou da majoração a que se refere o caput, o desempenho da empresa, individualizada pelo seu CNPJ, será discriminado em relação à sua atividade econômica a partir da criação de índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. Os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta, inciso 1, para o índice de frequência, os registros de acidentes ou benefícios de natureza acidentária. Inciso 2, para o índice de gravidade, as hipóteses de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, a aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte e morte de natureza acidentária, a quais serão atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência da seguinte forma: a linha A, pensão por morte e morte de natureza acidentária, peso de 50%. A linha B, aposentadoria por incapacidade permanente, peso de 30%. E a linha C, auxílio por incapacidade temporária e auxílio acidente, peso de 10% para cada. Inciso 3. Para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos ou devidos pela Previdência Social. Parágrafo 5º. O Ministério da Economia publicará anualmente no Diário Oficial da União portaria para disponibilizar consulta ao FAP e aos ROIs dos percentis de frequência, gravidade e custo por subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Parágrafo 6º. O FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua divulgação. Parágrafo 7º. Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, até completar o período de 2 anos, a partir do qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados. Parágrafo 8º. O FAP será calculado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, aquele ano em que o estabelecimento completar 2 anos de sua constituição. Parágrafo 9º, revogado. Parágrafo 10. A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP. Parágrafo 11, revogado. Parágrafo 12, revogado. Artigo 202-B, revogado. Artigo 203. A fim de estimular investimentos destinados a diminuir os riscos ambientais no trabalho, o Ministério da Previdência e Assistência Social poderá alterar o enquadramento de empresa que demonstre a melhoria das condições do trabalho, com redução dos agravos à saúde do trabalhador, obtida através de investimentos em prevenção e em sistemas gerenciais de risco. Parágrafo 1º. A alteração do enquadramento estará condicionada à inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos demais requisitos estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Parágrafo 2º. O Instituto Nacional do Seguro Social, com base principalmente na comunicação prevista no artigo 336, implementará sistema de controle e acompanhamento de acidentes do trabalho. Parágrafo 3º. Verificado o descumprimento por parte da empresa dos requisitos fixados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para fins de enquadramento de que trata o artigo anterior, o Instituto Nacional do Seguro Social procederá à notificação dos valores devidos. Artigo 204.
As contribuições a cargo da empresa, provenientes do faturamento e do lucro, destinados à Seguridade Social, são arrecadadas, normatizadas, fiscalizadas e cobradas pela Secretaria da Receita Federal. Inciso 1. Até 31 de março de 1992, 2% sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 1940, de 25 de maio de 1982, com redação dada pelo artigo 22 do Decreto-Lei nº 2397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores, a partir de 1º de abril de 1992 até 31 de janeiro de 1999, 2% sobre o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, nos termos da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991. A partir de 1º de fevereiro de 1999, 3% sobre o faturamento nos termos da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. E inciso 2, até 31 de dezembro de 1995, 10% sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado na forma do artigo 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990. A partir de janeiro de 1996, 8% sobre o lucro líquido, nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Parágrafos 1º ao 3º revogado. Artigo 205. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social em substituição às previstas nos inciso 1 do caput do artigo 201 e no artigo 202, corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participe em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Parágrafo 1º. Cabe à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Parágrafo 2º. Cabe à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Parágrafo 3º. Cabe à empresa ou entidade que repassar recurso à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, a responsabilidade de reter e recolher, no prazo estabelecido na linha B do inciso 1 do artigo 216, o percentual de 5% da receita bruta, inadmitida qualquer dedução. Parágrafo 4º. O Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto informará ao Instituto Nacional do Seguro Social, com a antecedência necessária, a realização de todo espetáculo esportivo de que a associação desportiva referida no caput participe no território nacional. Parágrafo 5º. O não recolhimento das contribuições a que se referem os parágrafos 1º e 3º, nos prazos estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo e na alínea B do inciso 1 do artigo 216, respectivamente, sujeitará os responsáveis ao pagamento de atualização monetária quando couber juros moratórios e multas na forma do artigo 239. Parágrafo 6º.
O não desconto ou a não retenção das contribuições a que se referem os parágrafos 1º e 3º sujeitará a entidade promotora do espetáculo, a empresa ou a entidade às penalidades previstas no artigo 283. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não se aplica às demais entidades desportivas que continuam a contribuir na forma dos artigos 201, 202 e 204, a partir da competência em novembro de 1991. Parágrafo 8º. O disposto no caput e parágrafos 1º a 6º aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. Seção 2. Da isenção de contribuições. Artigos 206, 207, 208, 209 e 210 revogados. Seção 3. Da contribuição do empregador doméstico. Artigo 211. A contribuição previdenciária do empregador doméstico sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço será de, inciso 1, 8% de contribuição patronal e, inciso 2, 8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho. Artigo 211-A. O empregador doméstico não poderá contratar o MEI de que trata o parágrafo 26 do artigo 9º, quando existentes os elementos da relação de emprego doméstico, sob pena de ficar sujeito às obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Artigo 211-B. O simples doméstico, instituído pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, assegurará o recolhimento mensal por meio de documento único de arrecadação dos seguintes valores. Inciso 1. 7 inteiros e 5/10% a 14% de contribuição previdenciária a cargo do segurado empregado doméstico, nos termos do disposto no artigo 198. Inciso 2. 8% de contribuição patronal previdenciária a cargo do empregador doméstico, nos termos do disposto no artigo 211. Inciso 3. 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho, nos termos do disposto no artigo 211. Inciso 4, 8% de contribuição para o FGTS. Inciso 5, 3 inteiros e 2/10% de contribuição para fins de aplicação do disposto no artigo 22 da Lei Complementar número 150 de 2015, e inciso 6, quando couber, percentual referente ao imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso 1 do caput do artigo 7º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Parágrafo 1º. As contribuições, os depósitos e o imposto de que tratam os incisos 1 ao 6 do caput incidem sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior a cada empregado doméstico, incluída na remuneração a gratificação de Natal. Parágrafo 2º. A contribuição e o imposto de que tratam os incisos 1 e 6 do caput serão descontados da remuneração do empregado doméstico pelo empregador doméstico, que é responsável por seu recolhimento. Parágrafo 3º. O produto da arrecadação das contribuições, dos depósitos e do imposto de que trata o caput será centralizado na Caixa Econômica Federal. Parágrafo 4º. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento disponíveis no sistema do Simples Doméstico, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional o valor arrecadado das contribuições e do imposto de que tratam os incisos 1, 2 e 3 e 6 do caput. Parágrafo 5º.
O recolhimento de que trata o caput será efetuado em instituições financeiras integrantes da rede arrecadadora de receitas federais. Parágrafo 6º. O empregador doméstico fornecerá mensalmente ao empregado doméstico cópia do documento a que se refere o caput. Parágrafo 7º. O recolhimento mensal, por meio de documento único de arrecadação, e a exigência das contribuições, dos depósitos e do imposto, nos valores definidos nos incisos 1 ao 6 do caput, somente serão devidos a partir da competência outubro de 2015. Artigo 211-C. O empregador doméstico fica obrigado a pagar a remuneração devida ao empregado doméstico e a arrecadar e a recolher as contribuições, os depósitos e o imposto a que se referem os incisos 1 ao 6 do caput do artigo 211-B até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Parágrafo 1º. Os valores a que se referem os incisos 1, 2, 3 e 6 do caput do artigo 211-B, não recolhidos até a data de vencimento, estarão sujeitos à incidência de encargos legais na forma prevista na legislação do Imposto sobre Renda. Parágrafo 2º. Os valores a que se referem os incisos 4 e 5 do caput, referente ao FGTS, não recolhidos até a data de vencimento, serão corrigidos e terão incidência de multa, observado o disposto na Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. Capítulo 5. Da contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Artigo 212. Constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao Programa de Crédito Educativo. Parágrafo 1º. Consideram-se concurso de prognósticos todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgão do poder público ou por sociedades comerciais ou civis. Parágrafo 2º. A contribuição de que trata este artigo constitui-se de, inciso 1, renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do poder público destinada à Seguridade Social de sua esfera de governo. Inciso 2. 5% sobre o movimento global de apostas em prado de corridas e, inciso 3, 5% sobre o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer modalidades de símbolos. Parágrafo 3º. Para o efeito do disposto no parágrafo anterior, entende-se como, inciso 1, renda líquida, o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de imposto e de despesas com administração. Inciso 2. Movimento global das apostas. Total das importâncias relativa às várias modalidades de jogos, inclusive o de acumulada, apregoadas para o público no prado de corrida, subsede ou outra dependência da entidade. Inciso 3. Movimento global de sorteio de números. O total da receita bruta, apurada com a venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades, para sorteio realizado em qualquer condição. Capítulo 6. Das outras receitas da Seguridade Social. Artigo 213. Constituem outras receitas da Seguridade Social, inciso 1, as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Inciso 2. A remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Inciso 3. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. Inciso 4. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Inciso 5. As doações,
legados, subvenções e outras receitas eventuais. Inciso 6. 50% da receita obtida, na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, repassados pelo Instituto Nacional do Seguro Social aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde e a ser aplicada no tratamento e recuperação de viciados em entorpecentes e drogas afins. Inciso 7. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal. Inciso 8. Outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido, destinados ao Sistema Único de Saúde, para custeio da assistência médica hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Capítulo 7. Do salário de contribuição. Artigo 214. Entende-se por salário de contribuição, inciso 1, para o empregado e o trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Inciso 2. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira profissional e ou na carteira de trabalho e previdência social, observados os limites mínimos e máximo previsto nos parágrafos 3º e 5º. Inciso 3. Para o contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º. Inciso 4. Para o dirigente sindical na qualidade de empregado, a remuneração paga devida ou creditada pela entidade sindical, pela empresa ou por ambas. E inciso 5. Para o dirigente sindical na qualidade de trabalhador avulso, a remuneração paga devida ou creditada pela entidade sindical. Inciso 6. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º. Parágrafo 1º. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado, inclusive o doméstico, ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. O salário maternidade é considerado salário de contribuição. Parágrafo 3º. O limite mínimo do salário de contribuição corresponde, inciso 1, para os segurados contribuinte individual e facultativo, ao salário mínimo tomado no seu valor mensal. Inciso 2, para o segurado empregado, inclusive o doméstico e trabalhador avulso, ao piso salarial legal ou normativo da categoria, ou inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Parágrafo 4º. A remuneração adicional de férias, de que trata o inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, integra o salário de contribuição. Parágrafo 5º. O valor do limite máximo do salário de contribuição será publicado mediante portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios. Parágrafo 6º.
A gratificação natalina, 13º salário, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo do salário de benefício, sendo devida a contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão do contrato de trabalho. Parágrafo 7º. A contribuição de que trata o parágrafo 6º incidirá sobre o valor bruto de gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante a aplicação em separado da tabela de que trata o artigo 198 e observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 8º revogado. Parágrafo 9º. Não integram o salário de contribuição exclusivamente, inciso 1, os benefícios da Previdência Social nos termos e limites legais ressalvado o disposto no parágrafo 2º. Inciso 2, a ajuda de custo e o adicional mensal recebido pela aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. Inciso 3, a parcela in natura, recebida de acordo com o Programa de Alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. Inciso 4. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 5. As importâncias recebidas a título de: alínea A, indenização compensatória de 40% do montante depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como proteção à relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme disposto no inciso 1 do artigo 10 dos atos das disposições constitucionais transitórias. A linha B, indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A linha C, indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado, conforme estabelecido no artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho. A linha D, indenização do tempo de serviço do safrista quanto da expiração normal ao contrato, conforme disposto no artigo 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973. A linha E, incentivo à demissão. A linha F, revogada. A linha G, indenização por dispensa sem justa causa no período de 30 dias que antecede a correção salarial a que se refere o artigo 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984. A linha H, indenizações previstas nos artigos 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. A linha I, abono de férias, na forma dos artigos 143 e 144 da Consolidação das Leis do Trabalho. A linha J, ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de lei. A linha K, licença-prêmio indenizada. A linha L, outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei. E a linha M, importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro e diárias para viagem. E a linha N, prêmios e abonos. Inciso 6. A parcela recebida a título de vale-transporte, ainda que paga em dinheiro, na forma da legislação própria. Inciso 7. A ajuda de custo em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado na forma do artigo 470 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 8. Revogado.
Inciso 9. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos do disposto na Lei nº 11.788, de 2008. Inciso 10. A participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. Inciso 11. O abono do Programa de Integração Social, Programa de Assistência ao Servidor Público. Inciso 12. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distância da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Inciso 13. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. Inciso 14. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o artigo 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965. Inciso 15. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber os artigos 9º e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 16. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas. Inciso 17. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecido ao empregado e utilizados no local de trabalho para a prestação dos respectivos serviços. Inciso 18. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas. Inciso 19. O valor relativo a plano educacional ou bolsa de estudo que vise a educação básica de empregados e de seus dependentes e desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos do disposto na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observados os seguintes requisitos. A linha A. O valor não ser utilizado em substituição de parcela salarial e a linha B. O valor mensal do plano educacional ou da bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapassar 5% do valor da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a 150% do valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. Inciso 20, revogado. Inciso 21. Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais. Inciso 22. O valor da multa paga ao empregado em decorrência da mora no pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão do contrato do trabalho, conforme previsto no parágrafo 8º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 23. O reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas. Inciso 24. O reembolso babá, limitado ao menor salário de contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na carteira de trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança. Inciso 25.
o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber os artigos 9º e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 26. O valor correspondente ao Vale Cultura. Parágrafo 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis. Parágrafo 11. Para a identificação dos ganhos habituais recebidos sob a forma de utilidades, deverão ser observados, inciso 1, os valores reais das utilidades recebidas, ou inciso 2, os valores resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos em lei em função do salário mínimo aplicados sobre a remuneração paga, caso não haja determinação dos valores de que trata o inciso 1. Parágrafo 12. O valor pago à empregada gestante, inclusive à doméstica, em função do disposto na linha B do inciso 2 do artigo 10 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, integra o salário de contribuição, excluído os casos de conversão em indenização previsto nos artigos 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 13, revogado. Parágrafo 14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente, na forma da legislação trabalhista. Parágrafo 15. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado no que couber o disposto no artigo 32. Parágrafo 16. Não se considera remuneração direta ou indireta os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional como ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face do seu mistério religioso ou para sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Parágrafo 17. Para fins de aplicação do disposto no parágrafo 16, inciso 1, os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, não são taxativos, e sim exemplificativos. E, inciso 2, os valores despendidos, ainda que pagos de forma e em montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custos de moradia, transporte ou formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. Parágrafo 18. Para fins do disposto neste artigo, considera-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valores em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Parágrafo 19. O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive o taxista e o motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, do auxiliar de condutor autônomo e do operador de trator, máquinas de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício, a que se refere os incisos 1 e 2 do parágrafo 15 do artigo 9º, e do cooperado filiado à cooperativa de transportadores autônomos corresponde a 20% do valor bruto auferido pelo frete,
carreto ou transporte, e não se admite a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e manutenção do veículo. Parágrafo 20, revogado. Artigo 215, revogado.